Fala pessoal, beleza? À medida que o tempo vai passando, o Flamengo vai ficando mais próximo de um acerto com o Olympique de Marselha sobre o Gerson. Já falamos sobre isso aqui. A proposta está na mesa do presidente do time francês, o Pablo Longoria. Já falamos também que ele é um negociante implacável, né? Um cara difícil de se trabalhar, né? E é importante dizer isso, que à medida que o tempo passa, é claro que a situação vai ficando mais favorável ao Flamengo. Veja, Gerson não tem mercado no futebol europeu, pelo menos num time do mesmo status, com o mesmo status que o Olympique de Marselha, por exemplo. Não existe essa possibilidade. A gente está falando aqui de um clube do segundo escalão no futebol francês, da Ligue 1, uma das 5 principais ligas do futebol europeu. Então não tem como o Gerson jogar num time de segundo escalão de nenhuma das principais ligas do futebol. Agora, é importante também, à medida que a gente traz informação, fazer análise sobre o Gerson. E eu sempre falei por aqui, repito, o melhor Gerson que eu vi, melhor versão dele, foi com o Jorge Sampaoli, na primeira temporada dele com a camisa do Olympique de Marselha, jogando mais pelo lado esquerdo, né? Jogando até mais aberto. Engana-se, porém, quem pensa que essa é uma novidade de Jorge Sampaoli, tão somente, né? Eu convidei aqui no canal para participar de uma live nesta quarta-feira o ótimo João Nogueira, que foi analista de desempenho do Resende, clube do Rio de Janeiro, que aliás tem um investimento muito forte. É o clube mais bem estruturado do interior do Rio de Janeiro. E eu perguntei tudo isso pro João Nogueira. Eu falei, pô, às vezes as pessoas, vocês vão ver a pergunta, né? Mas é importante a gente não ter a cabeça, a mente fechada para isso. Falar, o Gerson é um 8. Não, vamos esquecer isso. Tá? Vamos esquecer momentaneamente essa história e trabalhar na potencialização do jogador por meio de um técnico que pratica também o jogo de posição, no caso Jorge Sampaoli, fazendo analogia com o Vitor Pereira. Este vídeo tem um oferecimento da KTO. Entre agora no site kto.com, kto.com, tá? Este é o site, kto.com. Faça a sua inscrição, o seu registro e use o meu cupom Bernardo Ramos, tudo junto, tá? Bernardo Ramos, tudo junto é meu cupom, que eu vou dar 20% de bônus para você em cima do valor que você depositar. Isso vale até depósitos até R$100, tá? Depositou 100, eu vou te dar R$20. KTO.com, as melhores odds do mercado. O futebol brasileiro tá parado, não tem problema nenhum. Tá rolando Premier League, tá rolando Ligue 1, tá rolando tudo para você. As melhores odds do mercado estão na KTO.com. Vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão, Atila Reis. É só clicar no site dele que está aqui na descrição deste vídeo, no primeiro link, na descrição deste vídeo, que você vai marcar uma aula gratuita de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo, tá bom? Com um músico profissional de graça para você na tela do seu celular. Vamos lá então, vamos ouvir o meu querido João Nogueira falando sobre o Gerson. Ô João, muito se fala sobre o Gerson, né? Tem muita pergunta aqui para você, temos mais de 630 pessoas ao vivo na live, mas eu tenho essa pergunta, né? Porque o Gerson, se a gente for observar, o melhor Gerson que eu vi foi o Gerson da primeira temporada do Olympique de Marselha, cara. Ele jogou muita bola, jogando até mais pelo lado esquerdo, mas com liberdade para circular pelo meio de campo, sempre jogando num esquema diferente, né, daquele que ele atuou no Flamengo. O Guendouzi, que disputou a Copa do Mundo até, era o primeiro homem de meio de campo, o Gerson atuando mais pelo lado esquerdo, né? Você acha que às vezes a gente fica com a mente muito fechada quando a gente fala assim, não, o Gerson tem que ser volante, ele não pode ser um jogador de repente mais avançado? Eu acho que sim, porque o Gerson também já apresentou em 2019 com o Flamengo funções diferentes. Ele já foi um ponta no jogo contra o Botafogo, ele era praticamente um ponta, né? Estava aberto, fez o gol, cortou para dentro e bateu. Também já atuou contra o Cruzeiro, numa fase mais próxima do que o Everton produz, nessa faixa direita do campo, flutuando um pouco pelo corredor esquerdo para criar essas dinâmicas de aproximação da equipe, que muitas das vezes funcionava. Então, acredito que pode sim ser um meia, e não só um volante.
ele tem essa característica também de conseguir conectar a equipe. Eu acho que faria sentido pensar no Gerson também como essa opção ofensiva, e não só como um volante que é um segundo volante de chegada, mas sim como organizador. E você ouviu jogando no Olympique? Você concorda comigo ali? Sim, cheguei a ver. Ele fazia até um pouco próximo de um falso 9, né? Ele meio que flutuava como segundo atacante e tinha essa liberdade para poder pisar na área. Então, foi bem interessante ver o trabalho dele com o Sampaoli. Foi bem potencializado no período que o Jorge estava por lá. E ele pode até no Flamengo, jogando num esquema, você falou do 4-1-4-1, jogando numa linha mais avançada até, ou no 4-3-3, jogando numa linha mais avançada até, né, João? Sim, não tem essa restrição. É bem interessante pensar que o Gerson é um coringa, como ele mesmo se denomina, né? Então, ele tem essa capacidade de fazer tanto uma ponta direita para não ser essa opção de velocidade, mas de controle, porque o Vitor também teve disso, né? Ele usava muitas das vezes o camisa 10 dele aberto pelo lado do campo. O Ramos Rodrigues é um dos exemplos, que tinha essa liberdade para poder flutuar por dentro para criar essas dinâmicas, mas atuava, entre aspas, na ponta. Então, na forma como a equipe se colocava em campo, ele ia alternando essa posição, mas partia de uma ponta. Então, dá para pensar em Gerson aberto pelo corredor, dá para pensar ele como segundo volante, ou até mesmo um organizador. Além de todos esses aspectos abordados em relação ao Gerson, né, é um jogador muito bom também de finalização, você sabe muito bem disso. É um jogador que finaliza muito bem. Então, assim, é muito importante ter o Gerson jogando perto da área do adversário. É super importante isso, né? Então, assim, como eu disse, abra a cabeça. O Flamengo sendo um time mais dominante, tendo mais o controle da bola, como será, certamente, com o técnico Vitor Pereira, e com as alternativas das dinâmicas de jogo, né? Tudo isso foi explicado na live com o João Nogueira, né? Então a gente vai ver um jogador muito importante, claro, se a contratação for concretizada, muito importante na parte final do campo, no entorno da área, seja jogando mais lateralmente, seja jogando mais centralizado. É um jogador de conclusão, de definição de jogada, de último passe também, né? Não olhe só o Gerson como um jogador que faz isso brilhantemente, de receber a bola de costas para o gol adversário, fazendo a proteção, girando e dando velocidade, né, ao ataque, né? Olhe para o Gerson também assim, mas olhe como para um jogador também que, em determinada circunstância do jogo, ou até dependendo da escalação, do desfalque do time, aquela coisa toda, pode ter uma função diferente em campo daquela que você esteve acostumado a ver. Saudações, até a próxima. Tchau, tchau.